Como continuação dos meus comentários na coletiva de imprensa de domingo, queria trazer algumas atualizações nesta manhã sobre algo que tenho a honra de fazer como presidente, que é a oportunidade de falar sobre alguns dos nossos militares e as coisas incríveis que eles fazem em nome da nossa nação. E já peço desculpas antecipadamente pela extensão e pelos detalhes. Hoje, vou informar vocês sobre algumas coisas. Primeiro, vou falar sobre nossos defensores aéreos em Al Udeid, no Catar, e as ações deles na segunda-feira. Depois, vou explicar um pouco sobre a parte acadêmica que envolveu o ataque contra Fordow, a arma penetradora de ordens maciças, e vamos mostrar um vídeo que destaca os efeitos que essa arma causa. Claro, ninguém estava dentro do alvo, então não temos vídeo do local do alvo. Primeiro, na segunda-feira, como o presidente declarou, na manhã de segunda-feira começamos a receber indícios e alertas de que o Irã pretendia atacar bases dos Estados Unidos na região. Naquela manhã, com base no trabalho realizado pelo comandante do CENTOM, Eric Carrillo, e sob as ordens do presidente, na base aérea de Al Udeid, no Catar e em toda a região, adotamos uma postura mínima de força. A maioria do pessoal havia saído da base para ampliar o perímetro de segurança, afastados do que avaliamos poder ser uma zona-alvo, exceto por pouquíssimos soldados do exército em Al Udeid. Naquele momento, apenas 2 baterias Patriot permaneceram na base, cerca de 44 soldados americanos responsáveis por defender toda a base, incluindo o quartel-general avançado do CENTOM no Oriente Médio, toda a base aérea e todas as forças dos Estados Unidos ali presentes. Forças ali. O soldado mais velho era um capitão de 28 anos. O mais jovem era um soldado de 21 anos que estava nas Forças Armadas há menos de 2 anos. Então, vamos nos colocar nessa situação por um instante. Imagine que você é esse jovem primeiro-tenente, tem 25 ou 26 anos e foi designado como diretor tático dentro do elemento de comando e controle. Você, nessa idade, é a única pessoa responsável por defender essa base. Ao seu lado está o operador de alerta antecipado, cuja função é avisar você sobre um ataque iminente. Há 5 pessoas dentro de um veículo e 5 pessoas fora de um veículo ao redor deles, um total de, como eu disse, 44. Aliás, você ficou anos no Oriente Médio, sendo enviado repetidas vezes, com missões estendidas várias vezes, sempre estando preparado, mas sem saber quando exatamente chegará o dia em que você terá que cumprir sua missão e não pode falhar. Nesse caso, essas equipes do Patriot foram enviadas da Coreia e do Japão como parte das nossas forças dos Estados Unidos. Forças lá para garantir que tivéssemos os mísseis mais capazes na área de responsabilidade do CENTOM. À medida que o dia avança, você começa a ouvir cada vez mais conversas no espaço de informações sobre um ataque iminente. E quando o sol começa a se pôr no oeste, você recebe ordens do seu comando superior para garantir que suas baterias de mísseis estejam apontadas para o norte. Há apenas mais alguns colegas de equipe. Está quente, você está ficando nervoso e espera um ataque. Fora desses veículos Patriot, sua equipe de prontidão, composta por um sargento e mais 4 soldados, gira uma chave e entrega o controle desses mísseis para aquele jovem tenente. Dentro do veículo e você espera. Você sabe que vai ter aproximadamente 2 minutos, 120 segundos, para ter sucesso ou fracassar. E então, por volta das 12h30, na segunda-feira, isso é às 19h30, no Catar, enquanto o sol se põe no oeste, o Irã ataca. Quando os alvos foram detectados, disparo após disparo de
Mísseis Patriot são ejetados de seus canisters por uma carga inicial de lançamento, então o motor principal de combustível sólido é acionado. Você consegue sentir isso no corpo se já esteve perto de um Patriot disparando. E disparo após disparo é lançado e se guia contra aqueles mísseis que estão vindo. Acreditamos que este foi o maior engajamento único de Patriots na história militar dos Estados Unidos e fomos acompanhados nessa ação pelas equipes de Patriot do Catar. Não vou dizer quantos disparos foram feitos, mas foram muitos, por questões de sigilo. E sabemos que há relatos de que algo conseguiu passar. O que sabemos é que havia muito metal voando por aí. Entre mísseis atacantes sendo atingidos por mísseis Patriot, os próprios Patriots voando por aí e os destroços desses Patriots caindo no chão, havia muito metal voando por todo lado. E mesmo assim, nossos defensores aéreos dos Estados Unidos tiveram apenas segundos para tomar decisões complexas com impacto estratégico. Esses seres humanos incríveis, junto com seus irmãos e irmãs de armas do Catar, ficaram entre uma salva de mísseis iranianos e a segurança de um bem valioso. Eles são os heróis anônimos do Exército dos Estados Unidos do século XXI. E eu sei que muitos de vocês já viram os vídeos online e toda a empolgação, quando aqueles Patriots deixaram seus lançadores, subiram e foram guiados. Isso realmente demonstra a capacidade de combate e o potencial dos nossos defensores aéreos do Exército. Resumindo, eles simplesmente arrebentaram. Se puder virar isso, obrigado. Agora, deixe-me passar para uma explicação sobre a arma penetradora de ordnância massiva GBU-57. E compartilhar um pouco sobre os planejadores que fizeram isso e o trabalho deles com essa arma. Primeiro, deixe-me contextualizar para vocês. Existe uma organização nos Estados Unidos, chamada Agência de Redução de Ameaças de Defesa, ou DITRA. A DITRA faz muitas coisas pelo nosso país, mas é a maior especialista mundial em alvos subterrâneos profundamente enterrados. Em 2009, um oficial da Agência de Redução de Ameaças de Defesa foi levado para um cofre em um local não revelado e recebeu um informe sobre algo que estava acontecendo no Irã. Por questões de segurança, não vou revelar o nome dele. Ele foi mostrado algumas fotos e informações altamente confidenciais que pareciam mostrar um grande projeto de construção nas montanhas do Irã. Ele recebeu a tarefa de estudar essa instalação, trabalhar com a comunidade de inteligência para entendê-la, e logo foi acompanhado por mais um colega de equipe. Por mais de 15 anos, esse oficial e seu colega de equipe viveram e respiraram esse único alvo, Fordow, um elemento crucial do programa nuclear secreto de armas do Irã. Ele estudou a geologia. Ele observou os iranianos escavando o local. Acompanhou a construção, clima, material descartado, geologia, materiais de construção e sua origem. Ele analisou o duto de ventilação, o duto de exaustão, os sistemas elétricos, os sistemas de controle ambiental, cada canto, cada cratera, cada equipamento entrando e cada equipamento saindo. Eles literalmente sonhavam com esse alvo à noite, enquanto dormiam. Pensavam nisso indo e voltando do trabalho, e sabiam desde os primeiros dias para que aquilo servia. Você não constrói um complexo de bunkers subterrâneos com várias camadas e centrífugas e outros equipamentos dentro de uma montanha para qualquer propósito pacífico. Eles não podiam conversar sobre isso com a família, as esposas, os filhos, os amigos, mas continuaram insistindo. E, ao longo do caminho, perceberam que não tínhamos uma arma capaz de atingir e destruir esse alvo adequadamente. Então começaram uma jornada para trabalhar com a indústria e outros táticos para desenvolver a GBU-57.
Testaram repetidas vezes, tentaram opções diferentes, tentaram ainda mais depois disso. Eles realizaram centenas de testes e lançaram muitas armas em escala real contra alvos extremamente realistas por um único propósito: destruir esse alvo no momento e local escolhidos pela nossa nação. E então, em um dia de junho de 2025, mais de 15 anos depois de começarem o trabalho de suas vidas, o telefone tocou e o presidente dos Estados Unidos ordenou que a Força Base 2, que vocês apoiaram, fosse atacar e destruir esse alvo. Ontem, tive a incrível honra e privilégio de passar um tempo com esses dois oficiais da Agência de Redução de Ameaças de Defesa que deram tanto de si. Um deles disse, abre aspas, eu nem consigo assimilar isso. Meu coração está tão cheio de orgulho por fazer parte desta equipe. É uma honra imensa fazer parte disso. A vocês dois, obrigado, e obrigado também às suas famílias. A Operação Midnight Hammer foi o auge desses 15 anos de trabalho incrível. As tripulações aéreas, as equipes dos aviões-tanque, as equipes que construíram as armas, as equipes de carregamento que as embarcaram. Antes de passar este vídeo hoje, quero falar um pouco sobre a engenharia de armamentos e o que envolve um ataque. A engenharia de armamentos é a ciência de avaliar um alvo. Eu mencionei todos aqueles fatores antes, que esses dois oficiais da DITRA haviam considerado. Em última análise, a engenharia de armamentos consiste em determinar a combinação certa de arma e espoleta para alcançar os efeitos desejados e a máxima destruição contra um alvo. No caso de Fordov, a equipe da DITRA compreendeu com um alto grau de confiança os elementos do alvo necessários para neutralizar suas funções, e as armas foram projetadas, planejadas e entregues para garantir que atingissem os efeitos esperados no espaço da missão. Aliás, no início do seu desenvolvimento, tínhamos tantos PhDs trabalhando no programa MOP, fazendo modelagem e simulação, que éramos, de forma discreta e secreta, os maiores usuários de horas de supercomputador nos Estados Unidos da América. Então, deixe-me falar um pouco sobre o gráfico. A GBU 57, que todos vocês, eu sei, conhecem, é uma arma de 30 mil libras lançada apenas pelo Base 2. Ela é composta de aço, explosivo e uma espoleta, programada sob medida para cada arma, a fim de alcançar um efeito específico dentro do alvo. Cada arma tinha um ângulo de impacto desejado, chegada e direção final únicos. Em uma configuração de espoleta, a espoleta é, basicamente, o que diz a bomba quando ela deve funcionar. Quanto maior o atraso na espoleta, mais profundamente a arma irá penetrar e avançar dentro do alvo. Então, em Fordov, em junho de 2008, vocês podem ver esses 3 buracos. Aqui está representado o eixo principal de exaustão com 2 eixos de ventilação adicionais em cada lado. Os Estados Unidos decidiram atacar esses 2 eixos de ventilação, vistos aqui no gráfico principal, como ponto de entrada primário para o espaço da missão. Nos dias que antecederam o ataque contra Fordov, os iranianos tentaram cobrir os eixos com concreto para tentar impedir um ataque. Não vou compartilhar as dimensões específicas da tampa de concreto, mas vocês devem saber que nós sabemos quais são as dimensões dessas tampas de concreto eram. Os planejadores tiveram que levar isso em conta. Eles prestaram contas de tudo. A tampa foi removida à força pela primeira arma e o eixo principal foi descoberto. As armas 2, 3, 4 e 5 foram encarregadas de entrar no poço principal, descer para o complexo a mais de 1000 pés por segundo e explodir no espaço da missão. A arma número 6 foi projetada em cada lado, então havia 6 em cada lado.
A arma número 6 foi projetada como uma arma flexível para nos permitir cobrir caso um dos jatos anteriores ou uma das armas anteriores não funcionasse. O vídeo que estou prestes a mostrar é o resultado de mais de 15 anos de desenvolvimento e testes. Como eu disse, centenas de testes em vários modelos. Esta é uma arma, então se você imaginar isso, mais 5 adicionais, você terá uma ideia de como isso se parece. Espero que consigam ver e que não haja muito reflexo. O Tom é quem roda nossos vídeos. Vamos rodar em velocidade normal. Pode ir, Tom. Deixa rodar por 1 minuto. Vocês vão ver dentro do espaço da missão. Diferente de uma bomba de superfície comum, vocês não verão uma cratera de impacto porque elas são projetadas para se enterrar profundamente e só então funcionar. Eu sei que surgiram muitas perguntas sobre isso. Todas as 6 armas em cada saída de ventilação em Fordo foram exatamente para onde deveriam ir. Uma bomba tem 3 efeitos que causam dano: explosão, fragmentação e sobrepressão. Neste caso, o principal mecanismo de destruição no espaço da missão foi uma mistura de sobrepressão e explosão, atravessando os túneis abertos e destruindo equipamentos críticos. A maior parte dos danos que avaliamos, com base em nossa modelagem extensiva, foi uma camada de explosão combinada com o impulso proveniente do choque. Imagine como isso fica multiplicado por 6. Um ponto que quero destacar aqui é que a força conjunta não faz BDA. Por princípio, nós não corrigimos o nosso próprio trabalho. Quem faz isso é a comunidade de inteligência. Mas aqui está o que sabemos após os ataques e as investidas em Fordo. Primeiro, que as armas foram construídas, testadas e carregadas corretamente. Segundo, as armas foram lançadas na velocidade e nos parâmetros corretos. Terceiro, todas as armas foram guiadas até seus alvos pretendidos e aos pontos de mira planejados. Quarto, as armas funcionaram conforme projetado, ou seja, explodiram. Sabemos disso por outros meios de inteligência que possuímos, que nos permitem ver isso claramente. E sabemos que os jatos que vinham atrás viram as primeiras armas funcionando e os pilotos disseram, abre aspas, essa foi a explosão mais brilhante que já vi. Parecia literalmente que era dia. Agora vou falar sobre as tripulações dos bombardeiros em si, dar alguns detalhes sobre eles. As tripulações que atacaram Fordo vieram da Força Aérea Ativa de Fordo e da Guarda Nacional Aérea do Missouri. As patentes das tripulações iam de capitão a coronel, e a maioria era formada pela Escola de Armamentos da Força Aérea de Fordo, sediada na Base Aérea de Nellis, em Nevada. Quero registrar que não há vôlei de praia nem futebol na Escola de Armamentos da Força Aérea de Fordo. Havia aviadores homens e mulheres nessa missão. E um membro da tripulação me disse, quando conversei com eles por vídeo outro dia, que isso parecia o Super Bowl, com milhares de cientistas, aviadores e técnicos de manutenção se unindo. Mais uma história sobre pessoas. Quando as tripulações foram trabalhar na sexta-feira, beijaram seus entes queridos se despedindo, sem saber quando ou se voltariam para casa. Tarde da noite de sábado, as famílias deles ficaram sabendo do que estava acontecendo. E no domingo, quando aqueles jatos voltaram de Vitema,
As famílias deles estavam lá, bandeiras tremulando e lágrimas rolando. Estou literalmente arrepiado só de falar sobre isso. Os jatos se reagruparam em uma formação de 4 aviões, seguidos por uma formação de 3, e passaram orgulhosamente sobre Vitema no padrão de tráfego, abrindo para pousar bem sobre a base e aterrissando sob os aplausos incríveis de suas famílias, que sacrificam e servem lado a lado com seus entes queridos. Como eu disse, havia muitas bandeiras e muitas lágrimas. Um comandante me disse que esse é um momento na vida das nossas famílias que elas nunca vão esquecer. Isso, meus amigos, é o que a Joint Force da América faz. Nós pensamos, desenvolvemos, treinamos, ensaiamos, testamos, avaliamos todos os dias. E quando chega a hora de agir, nós cumprimos. Eu não poderia estar mais orgulhoso. Aqui hoje, da nossa Joint Force, estou cheio de gratidão por poder contar a história deles. E enquanto estamos aqui agora, nossas forças permanecem em alto estado de prontidão na região, preparadas para se defender. E mais uma coisa. Nossos adversários ao redor do mundo devem saber que há outros membros da equipe DITRA por aí estudando alvos pelo mesmo tempo. E vamos continuar fazendo isso. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Mundo Hoje e ativar o sininho para receber as notícias em primeira mão.